Hoje eu quero comentar o debate do Daniel Gontijo, um ateu, contra 30 crentes, ou 30 cristãos, como está lá na descrição do vídeo, né? É um vídeo que está no canal Foco, e tem quase 2 horas de debate lá, e eu quero pensar algumas coisas com vocês a partir das interações que se deram nesse debate, começando dizendo que vocês já sabem minha posição sobre isso, né? Esse debate de 1 contra 30, ou 30 contra 30, ou sei lá, esses debates que estão agora na moda, eu acho uma bizarrice completa, por muitas razões, já expliquei em outros contextos, né? Falei recentemente sobre o debate do Pablo Marçal, por exemplo, que foi um show de horrores, foi uma coisa pavorosa, mas em grande parte tem a ver primeiro com as trocas, né, a dinâmica que existe ali, sabe, de quem se opõe, né, tem lá uma pessoa, geralmente um especialista em algum assunto, geralmente alguém que tem alguma visibilidade, que vai defender umas teses, e aí você tem 30 pessoas que têm que correr desesperadas para sentar na cadeira. E nesse caso em particular aqui dos cristãos, eles estavam, sabe, ensandecidos, estavam se aglomerando e se derrubando a cadeira. Ou seja, eu nunca vi tanta gente tão, sabe, entusiasmada em debater como nesse caso. E aí você já põe a pessoa, né, já põe o opositor, né, o adversário nesse debate, numa posição vexatória, como assim, eu tenho que estar desesperado para defender a minha tese. E aí eu acho que nesse caso aqui demonstra um pouco isso. E outro aspecto geralmente você tem uma pessoa qualificada, ou pelo menos minimamente qualificada no debate, e do outro lado você tem um monte de pessoas que não sabem defender a tese, não têm qualificação mesmo teórica para poder defender suas posições. São pessoas, sabe, populares, pessoas comuns que simplesmente estão lá para fazer quórum, né? E aí geralmente surgem umas ideias ou umas defesas que não tem muito nexo. Talvez sirva para demonstrar como quando não há esse treino em debate, quando não há esse treino argumentativo, como as pessoas não conseguem defender suas posições de maneira razoável, mas não sei até que ponto que isso contribui para nada. E um último aspecto tem a ver com o antagonismo que é proposto, né? Então, assim, em muitos casos você tem posições antagônicas nesses debates e há um desprezo mútuo. Então, assim, quem está lá, quem é a pessoa, né, para debater contra os outros, despreza os demais, e os demais desprezam aquele um. E aí quando você tem esse tipo de debate no qual um debatedor não respeita o outro, tem desprezo pelo outro, eu acho que tem pouca chance de sair uma coisa produtiva, pouca chance de sair alguma coisa decente disso. O que não foi o caso nesse. Então, assim, aí vale fazer ressalva, né? Porque, assim, sei lá, um em cada 100 desses debates sai alguma coisa produtiva. Um em cada 100 desses debates sai alguma coisa que você possa extrair de relevante sobre o formato do debate, ou sobre as ideias trocadas, ou sobre as teses defendidas. Então, nesse caso em particular, eu acho que o simples fato de ter alguém como o Daniel Gontijo, que não é alguém que antagoniza, não é alguém que é desrespeitoso, não é alguém que bate no peito e, sabe, e vende uma verdade absoluta fechada, só o fato de você ter alguém ali que tem uma posição respeitosa com os demais, já desarma as pessoas, você tem uma relação muito respeitosa, e foi muito respeitoso no geral. Foi bem interessante você perceber como houve respeito mútuo, mesmo na discordância. Mesmo quando Daniel Gontijo, sabe, discordava de alguém que falava assim, eu sou a prova de um milagre, ele dizia, olha, respeito, estou feliz que você esteja aqui, que você tenha sido salvo, mas discordo, eu acho que tem outra explicação para isso. Mesmo quando o crente, né, o cristão, discordava do Daniel, também foi respeitoso. Então, ali a gente teria um modelo do que poderia ser se as pessoas estivessem dispostas a não compreender o outro, né, não aceitar o que o outro diz, mas aceitar que o outro tem direito a pensar diferente. O que não sei se é bem o caso quando se trata de questões religiosas, geralmente é uma intolerância, né? Então, assim, eu estou certo, a minha fé é verdadeira e as demais são falsas, essa pessoa está no erro, está no pecado e assim por diante. Mas, de qualquer maneira, o tom geral foi muito amistoso e muito humano e muito bonito de se ver. Foi bonito ver, acho que foi bonito, e acho que o Daniel dá um modelo, né? Ele apresenta um modelo do que poderia ser um debate respeitoso. Mesmo se não houver consenso, mesmo se não houver, sabe, mudança de posição, mesmo se é alguém que seja, sei lá, fiel, não deixe de acreditar naquilo ali, que não era o objetivo dele, ele fala no final, mesmo se não houver mudança de paradigma ou de percepção, ainda assim você tem uma troca respeitosa, o que seria um diálogo, mais do que um debate, é um diálogo, você conversar com alguém que pensa diferente de você, mesmo se a pessoa não vai mudar de ideia. Eu acho que isso que falta diálogo. As pessoas estão muito combativas e muito nessa disputa, né, de quem tem razão, de quem sabe a verdade, de eu sou o portador
detentor da tocha da moralidade e o outro é o indecente, o outro é o imoral, o outro é o vilão. E aí não há esse diálogo, não há essa possibilidade de sentar com a pessoa que é diferente de você. Então o Daniel ele abre um precedente importante nesse caso aqui, ele mostra, olha só, estou aqui de peito aberto, vou ouvir vocês, e as pessoas que participaram também estavam dispostas a isso, e foi bem bonito de se ver, foi uma troca bonita. Embora, como eu falei, ninguém tenha mudado de posição ali, certamente, ninguém deixou de ser ou ateu ou cristão nessa história, mas foi bonito de se ver, mas a dinâmica foi bonita de se ver. Tendo dito isso, eu quero pensar algumas coisas com vocês sobre esse tópico, né? Falando de ateísmo, inclusive, né? Já que a gente fala aqui sobre ateus versus cristãos. Porque o modelo que foi apresentado nas últimas décadas, né? O modelo do ateu, foi um modelo, acho que parte daquilo que se chamou dos 4 cavaleiros do ateísmo, né? Que são 4 autores que acabaram protagonizando o debate sobre ateísmo nos Estados Unidos, no Reino Unido, e esses 4, eles acabaram dando o tom geral de como é o confronto contra as religiões, que foram o Richard Dawkins, o Sam Harris, o Dennett e o Hitchens. Então esses 4 aqui, né, esses 4 autores, eles publicaram textos que eram muito sarcásticos ou irônicos, né? Mais o Dawkins e o Hitchens do que o Harris e o Dennett, mas esses 4, eles estabeleceram qual era, sabe, o tom geral do debate, e eles foram muito para cima dos religiosos. Por exemplo, né, o Sam Harris tem falas que são potencialmente, digamos assim, islamofóbicas, né? Então, assim, tem falas que são muito negativas contra o Islã. O Dawkins, né, tem vários documentários, várias participações no qual ele é realmente sarcástico, no qual ele fala coisas duras para os crentes, para os cristãos ou para os muçulmanos. Então, assim, é um tom geral de sarcasmo quase, ou de desrespeito à religião, como se o religioso fosse um ignorante, estúpido, e que segue aquela religião porque ele não foi esclarecido pela ciência. E aí eu acho muito ruim. E aí talvez nesse ponto, até vou propor aqui, se o Gontijo topar, fazer um vídeo sobre isso, né, analisando esse aspecto, porque eu entendo aqui, eu falo da minha perspectiva, né, eu como ateu e eu como alguém que defende não a renúncia à religião, não o abandono à religião, mas defende o direito de não acreditar, porque eu acho que essa é a questão. Então, assim, no caso, eu imagino aqui que haja alguns processos mentais das pessoas, e que muitas pessoas, ou a maioria das pessoas, precisem de uma resposta que feche a realidade. Ou seja, tem uma mentalidade que é um encerramento das coisas. Muita gente não consegue aceitar a não resposta, ou o vácuo, né, ou o vazio. Elas precisam de uma resposta que dê algum tipo de coerência para a realidade, e esse fechamento mental encontra uma resposta satisfatória nas religiões, em grande parte. Pode ser na filosofia também, pode ser em algumas outras vertentes dogmáticas, mas geralmente a religião dá um fechamento para a realidade e isso causa um certo apaziguamento mental, e muita gente não conseguiria viver sem religião. Eu tenho certeza aqui que tem muita gente que não conseguiria acordar, ir para o trabalho, sabe, fazer suas coisas, cuidar dos seus filhos, se não tivesse uma resposta transcendental. Porque essa resposta transcendental dá um propósito para a existência. Mais do que uma resposta, né, no sentido assim, mais do que uma resposta sobre o pós-morte, sobre, sei lá, se tem vida, se tem algum tipo de reencarnação, se tem céu e inferno, é mais uma resposta para o dia a dia. Por que eu estou aqui, por que eu me levanto, por que eu faço essas coisas se não houver propósito? E aí, como eu falei, eu acho que tem muita gente que não aceitaria o nada, não aceitaria o absurdo, como sei lá, um Camus ou como um Nietzsche. Não, essas pessoas não aceitariam isso, elas precisam de uma resposta fechada e que dê um sentido para o sofrimento delas também. Por que minha vida é uma merda, por que nada dá certo? E sabendo disso, se eu for uma pessoa boa, se eu for uma pessoa devota, eu vou ter uma recompensa depois, no céu, na reencarnação. Então é uma explicação para o mundo merda que a gente vive. Eu penso que muita gente precisa dessa resposta e não conseguiria ser um sujeito atuante sem isso. Então talvez aqui, como eu falei, eu vou propor aqui para ouvir o que o Gontijo tem a falar sobre isso, porque eu acho que é interessante pensar como isso aqui também é uma muleta mental nossa, válida, é uma muleta evolutiva nossa, inclusive, que nos força a buscar as respostas. E aí a ciência, quando a gente fala dessa mentalidade científica, ou racionalista, ela não fornece certas respostas. Ela pode explicar o como as coisas se deram, né? Como houve a evolução das espécies, como houve o Big Bang, como houve certas coisas, sabe, lá no universo, na Terra, mas não explica o porquê dessas coisas. Então, assim, esse porquê também, como eu falei, a filosofia responde esses porquês, mas nem sempre a resposta da filosofia é satisfatória também. E aí você vai recorrer à religião. Então, eu acho que o mais importante na questão do ateísmo, ou da militância ateísta, é justamente resguardar o direito de não crer.
de não aceitar, de não ter que seguir uma religião, de ser respeitado na descrença. Porque isso que é importante, porque quando você tem sociedades que são calcadas na religião, quem não acredita naquela religião específica, mesmo se for vertentes religiosas distintas, quem não acredita naquela religião é vista com suspeição, é vista como, sabe, um invasor, como um corpo estranho, como uma ameaça ao dogma. E isso é muito ruim. Eu acho que mais do que a religião, o problema não sabe, a crença, é a intolerância. A intolerância religiosa ou a intolerância à descrença. E aí sim é o trabalho do ateísmo. Eu acho que o ateu moderno hoje, mais do que o confronto que o Dawkins, o Dennett, o Harris e o Hitchens fazia, mais do que esse sarcasmo, mais do que tentar, sabe, desacreditar as religiões, mais do que tentar destruir a crença das pessoas, eu acho que o trabalho é mais de compreensão de que, bem, eu tenho direito de não acreditar. Eu tenho direito de não acreditar e isso não quer dizer que eu não seja moral. Isso não quer dizer que eu não seja uma pessoa ética, uma pessoa boa, uma pessoa que contribui para a sociedade. Isso não quer dizer que eu seja um vilão. E aí acho que é o trabalho. Então, nesse sentido, quando você tem um debate como esse, né, nessa proposta, que para mim, como eu falei, é bizarra e pouco produtiva, quando você tem um debate desses com alguém como o Gontijo, que está lá disposto a ouvir as pessoas e respeitar a visão delas, eu acho que ele mostra essa ética. Ele mostra o seguinte: eu não sou um inimigo. Eu não estou aqui para destruir vocês. Eu não estou aqui para antagonizar vocês. Eu não estou aqui para provar que vocês estão errados. Eu só quero ter o direito de poder pensar o que eu penso sem me fiar nesse tipo de resposta transcendental. Eu tenho minhas respostas, mas elas não são essas. E aí tem um momento, né, eu acho que um momento particular ali, que tem um rapaz que vai com uma camiseta vermelha, e eu acho que foi o melhor momento do debate, porque o rapaz vai lá e ele senta e diz o seguinte: olha, eu não tenho provas para justificar a minha fé, mas eu acredito. Apesar de não ter provas, eu acredito. Eu acho que foi o momento mais honesto de todo o debate ali. Porque, do mesmo modo que o fiel, né, o crente, não tem como provar a sua perspectiva, não tem como provar a sua visão religiosa, não há provas para a fé, porque a fé é isso. A fé é você acreditar sem provas. Você não tem evidências, você não tem como demonstrar aquilo ali, você não tem como, sabe, reforçar a sua posição, e mesmo assim você acredita. Você não tem como provar que Deus existe, você não tem como provar que Jesus ressuscitou, você não tem como provar milagres, você não tem como provar nada. Mas você acredita apesar de não ter provas. E a descrença também é a mesma coisa. Não acreditar quer dizer o seguinte: olha, não há nenhuma evidência que me leve a acreditar nisso. Dois casos eu acredito que exista e eu não tenho evidências para acreditar. Então, assim, eu não acredito porque não acho que não tem provas. Porque no fim das contas ninguém sabe o que vai acontecer. Ninguém sabe se existe vida após a morte, ninguém sabe se Deus existe, ninguém sabe basicamente nada, se existe alma, nada disso. A gente está aqui, todos nós, tateando no escuro, tentando descobrir por diferentes ferramentas, né? Uma ferramenta científica, racionalista, empírica, e, por outro lado, uma ferramenta, da crença, de dogmas ou de fé, mas cada um tentando compreender o que quer dizer estar nesse mundo, mas ninguém sabe. Ninguém sabe. Ninguém sabe se existe um propósito na Terra, ninguém sabe se existe uma verdade universal, ninguém sabe se existe uma ética universal, ninguém sabe muita coisa, né? E não sabe se Deus existe. Então, todos nós estamos operando com base numa suposição de que há ou que não há. E aí entra, enfim, nas profundezas disso, justamente a grande questão sobre isso, né? Estamos debatendo aqui coisas que a gente não tem como ter certeza. Não tem como ter certeza. Mas nesse caso em particular aqui, recomendo que vocês vejam o debate, recomendo que vocês assistam, vou deixar o link na descrição aqui. E é isso, eu acho que o primeiro passo para a gente desarmar essas tensões e esse antagonismo perpétuo é você desarmar essa postura de antagonismo, é você desarmar essa postura agressiva que as pessoas entram nesses debates, né? É como se elas fossem detentoras da verdade e o outro fosse um idiota, e o outro fosse um ignorante, o outro fosse um burro, o outro fosse, sabe, um estúpido que, só não aceitou a minha verdade porque não foi esclarecido. E no fim das contas não é isso. No fim das contas, todas as grandes questões que existem na história da humanidade, todas as grandes questões éticas, questões epistemológicas, questões filosóficas das mais diversas e religiosas também, todas essas questões elas trouxeram diferentes respostas, muitas delas contraditórias entre si, e grandes pensadores aderiram a diferentes posturas sobre essas questões e, no fim das contas, a gente sabe bem pouco sobre as coisas, né? A gente tem algumas certezas específicas, algumas empíricas, por exemplo, algumas, demonstráveis, mas, no fim das contas, as grandes questões, elas sempre estão abertas e talvez sempre estejam abertas. É isso. Eu quero ouvir o que vocês pensam sobre isso aqui. Deixe aqui embaixo no comentário, deixe o joinha, se inscreva no canal aqui ativando o sininho. Isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Se torne um membro do canal para dar uma força. Lembrando que na Amazon tem um livro meu sobre debates que fala um pouco sobre isso, né, sobre esses mecanismos psicológicos nossos, como eles operam, como a gente aceita certas falsidades, certas manipulações que são evidentes, e a gente aceita isso como se fossem verdadeiras porque isso nos diz alguma coisa também. Então vá lá, confira, são 20 táticas para você arrasar nos debates, que é uma crítica, inclusive, né, esse modelo de debates de antagonismo
protagonistas, né? Então, assim, de gente brigando pela verdade. Então vá lá, confira. Também está na Amazon agora, na pré-venda, com desconto, o livro O Golpe que Falhou, que conta como foi o planejamento, a retórica bolsonarista que levou à tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro. É um trabalho bem importante e que vai revelar para você aqui os mecanismos internos, né? O que foi descoberto pela polícia, o que foi trazido à tona pelas CPIs também relacionadas a esses casos. Então vá lá e confira. E por fim, quem quiser conhecer formas de fazer uma renda extra, vou deixar na descrição um link. Você vai para o WhatsApp falar com o Clayson. O Clayson é um amigão nosso aqui do canal, um parceiro, e ele vai dividir com você alguns caminhos para você poder fazer uma grana a mais, fazer uma poupança, poder investir, poder realizar seus projetos. E quem sabe fazer aí a mais por mês, trabalhando de casa, 700, 800, 900 reais a mais, faz diferença tremenda para as pessoas e funciona porque eu trabalho com isso e eu sei que dá certo. Então vá lá, conheça, link na descrição e se cuide por aí. Um forte abraço e até mais. Tchau!